Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Caroline Kiangala e hoje eu vim mostrar para vocês um pouco do meu processo de fazer sketchnote mais uma vez. O que acontece é que eu fui convidada para falar amanhã sobre o meu mestrado, né, sobre o que eu estudei, que foram as representações, né, de heroínas negras nos quadrinhos mainstream da Marvel. Vocês devem ter visto outro vídeo que eu falo melhor sobre isso. Mas é interessante que, assim, eu já tenho vídeo, já tenho texto, já tenho a própria dissertação, né, sobre isso, e que, na minha opinião, seria muito mais válido eu ir para conversar amanhã sobre alguns aspectos paralelos e que não estão, né, registrados em nenhum outro lugar. Então eu vou tentar organizar, elaborar e mostrar para vocês como é que eu elaboro esse tipo de ideia e mostrando mesmo o processo do mapa mental, o mapa conceitual. Não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou ver como é que eu faço. E por essa razão, eu decidi passar essa tarde meio que aqui fora, um dia, um clima agradável, tomando um cafezinho. E, enfim, convido vocês para participarem desse processo criativo, que eu acho que pode ser útil para muita gente que às vezes tem muita dificuldade de elaborar mesmo como texto ou como palestra ou como realmente desenvolver ideias. Como que a gente desenvolve textos, como a gente desenvolve assuntos, temas a partir de um tópico específico. E bora ao trabalho. Então, a gente começa fazendo um esboço que é do centro e a gente vai criando outras ramificações. A gente vai falar sobre a dissertação, então o que está conectado à dissertação? De onde ela veio? Qual foi o processo, tipo, acadêmico que me trouxe até estudar isso? E em seguida eu vou fazendo o processo para frente, né? Assim, qual a ideia-chave, né, por trás dos conceitos que eu escolhi para o título? E a gente vai desenvolvendo outros aspectos, assim. Eu vim do estudo da literatura gótica, então o gótico na literatura, o gótico na música, todas essas coisas, elas foram se desenrolando, passando pelo estudo do feminismo, enfim, ficção especulativa, e por aí a gente vai chegar ao que eu entendo que vai ser a versão final, assim. E vale lembrar que essa versão final, ela não significa que é a final sempre, porque toda vez que eu for pensar numa nova forma de, sei lá, de falar com as pessoas sobre esse trabalho, eu acho importante fazer esse processo de refletir sobre outras maneiras de falar a respeito desse trabalho, fazer novas conexões, tá sempre atualizando, né? Porque, enfim, a dissertação, ela tem um marco no tempo, foi resultado de um processo durante um período específico, mas não significa que ela tenha que ficar restrita àquele processo, né? Então, aqui eu já estou fazendo uma conexão, tentando elaborar mesmo sobre a conexão entre o estudo do gótico, a minha também atuação como roteirista de quadrinhos de terror, como isso foi chegar nas iniciações científicas, onde eu estudei, sei lá, quadrinhos, eu estudei literatura gótica feminina, eu estudei o grotesco feminino, e, inclusive, a partir do estudo, né, para o TCC, que eu fiz uma análise do Y, o Último Homem, que é uma série de quadrinhos, escrita por um homem branco, que é o Brian Vaughan, e a partir desse entendimento da representação do grotesco como uma propriedade mesmo de uma perspectiva sobre o feminino, eu fui percebendo que a 355, que era o centro dessa narrativa, ela foi se tornando uma personagem que sobrou assim na história, na narrativa, e que eu senti falta de uma análise mais profunda, até porque eu não tinha aquela altura leitura, enfim, e eu fui a partir disso estudando até chegar ao que vai ser a base da dissertação, né, que é a psicanálise de um viés interseccional, que é da Grada Quilomba, e também a compreensão de que essa narrativa, tipo, feita a partir de um olhar de alteridade, que é do homem branco, fetichizando, enfim, e passando pela culpa, pela vergonha, pelo reconhecimento, pela reparação, vai fazer com que eu faça todo um estudo que não vai caber
que não vai caber numa iniciação científica, e aí vira o meu processo, o meu projeto de mestrado, e, consequentemente, vai virar essa dissertação que tem uma metodologia bastante voltada para o entendimento em camadas históricas mesmo, né? Do contexto geral, a história das histórias em quadrinho, os negros nas histórias em quadrinho, mulheres negras, mulheres brancas, e posteriormente fazer uma conexão entre essas duas historicidades para entender uma outra maneira de representar mulheres negras. E aí, bem, compreendidas as conexões, então, eu fui fazer uma busca no Google para encontrar o PowerPoint da apresentação, né? E aí eu encontrei no primeiro um dos estudos que eu fiz na Academia Edu, e posteriormente aqui no site mesmo, no Preta Nerd. E aí foi mais fácil, tipo, de pegar já as ideias centrais e registrar aqui, conectando com essa outra ideia. Então, assim, vocês vão percebendo que aqui a gente está construindo um novo caminho por uma trajetória que eu já tinha, sei lá, uma familiaridade, que eu já tinha entendido, já tinha solidificado de uma determinada forma. E eu acho que é sempre relevante a gente revisitar esse conhecimento que a gente tem e pensar em novas maneiras, né, de comunicar, novas maneiras de... Existem algumas perguntas que sempre vão aparecer, né, quando é esse tema, que é por que mainstream, por que heroínas negras e não abarca heroínas brancas, por que não abarca heróis negros, enfim. E deixando bastante evidente a metodologia e esses porquês, fica bem mais fácil a gente ampliar o tempo para poder fazer outras discussões, outras perguntas, né, que sejam mais pertinentes. Bom, enfim, esse é o resultado da minha apresentação, o raciocínio que eu fiz bastante novo para poder conversar sobre esse tema, que não é tão novo e que, enfim, espero que seja bacana e espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira. E muito obrigada a você que assistiu até agora, muito obrigada a você que tem nos apoiado, compartilhado, enfim. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!